Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Kátia e eu estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho a respeito do cultivo de orquídeas, tá bom? Nós temos aqui hoje alguns exemplares de Phalaenopsis. Essa bonita aqui no caso, eu a comprei por R$5 em um supermercado, porque ela estava muito desidratada com as folhas amareladas. Trouxe para casa, limpei, cuidei. Ela dispensou as folhas velhas, amareladas, saíram 3 folhinhas novas e agora ela está com essa haste de flor, muito bonitinha. Então, o que eu tenho hoje para mostrar são 2 exemplares, uma Phalaenopsis rosa, que está debilitada, com as folhas murchas, desidratadas, precisando de cuidado. E outra Phalaenopsis branca, na mesma situação. Ela tem uma folhinha aqui no meio que está um pouco melhor, mas mesmo assim ela precisa de cuidados, tá? Para adiantar o processo, eu já tirei do vaso, limpei um pouco as raízes, mas eu gostaria de mostrar para vocês, ó, o que eu posso cortar aqui e o que eu não posso mexer. Toda a raiz que estiver assim, ó, morta, preta, seca, eu posso pegar a tesoura esterilizada e fazer o corte, fazer uma limpeza nessas pontas antes de colocar no vaso, tá? Isso é rápido, só em algumas, olha, algumas pontas mais escurecidas. Outra coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é que mesmo ela estando debilitada, ela tem aqui uma pontinha de raiz verde, uma raiz nova saindo. Isso significa que ela não vai ter problemas em enraizar. Então, nós começaremos o plantio por ela, tá? Nós temos 2 opções de plantio. Uma delas é com o mix, que ele tem carvão picadinho, casca de macadâmia, casca de pinos e um pouquinho de esfagno, tá bom? Eu não gosto de usar só esse mix, principalmente quando a planta está precisando enraizar. Eu gosto de misturar também pedra brita, essa pedra normal de construção. Ela já está lavada, higienizada. Eu a deixei num balde com água por 1 hora, água sanitária junto, tá? E no fundo, para drenagem, se vocês quiserem, pode ser usado argila expandida. Existe um mito de que a argila expandida solta gases, faz mal, mas isso não é verdade. Não tem problema nenhum vocês estarem usando, tá bom? Vamos começar então. Em relação ao vaso, eu gosto muito de vaso transparente para Phalaenopsis, que fica mais fácil ver a hora da rega, mas eu também posso plantar no vaso preto. Vou começar então com a branca. Primeira coisa que eu tenho a fazer é colocar um pouco de pedra brita no fundo. Aqui tanto faz, tá bom? Tá pegando com a mão, com uma pazinha. É que eu prefiro com a mão, ó. Eu coloco um pouquinho de pedra brita no fundo, só para cobrir o fundo. Acomodo a orquídea no meio do vaso. E aí, eu não vou colocar pedra brita direto aqui nela, eu vou colocar um pouquinho do mix. Apertando com os dedos, ó. Para poder ficar certinho, tá bom? Vocês vão colocando em toda a volta, faz um pouquinho de bagunça mesmo, é normal. Lembrando que eu não posso apertar demais, para não quebrar a raiz, tá? Para finalizar, e a orquídea ficar mais firme e enraizar melhor, eu termino com a pedra brita. Posso colocar em tudo. Ó.
e ela já está praticamente plantada. Agora, eu pego um palito desses comuns de churrasco, coloco. No caso aqui, ó, eu vou colocar entre a haste dela, que eu não quis trocar, cortar. Coloco aqui, só para calçar, para que ela fique firme no vaso. Porque se a orquídea não estiver firme no vaso, ficar balançando, ela não vai enraizar. Ela vai demorar muito mais tempo para enraizar, tá? Foi isso que eu fiz com essa pequenininha aqui, ó. Foi o mesmo processo. É o que eu vou fazer com essa. Essa aqui, então, está praticamente plantada. Vamos lá para a segunda. A mesma coisa, ó. Essa é um pouco maior. A floração dela está passando. As raízes estão mais secas, tá? Essa aqui está completamente morta. Aí, para cortar essa raiz, eu não posso usar a mesma tesoura que eu usei para a branca, para fazer o corte nela sem esterilizar. Antes de usar na branca, eu passei na chama do fogo. Agora, eu vou passar o álcool 70% para estar matando qualquer fungo ou bactéria que possa ter nela, tá? Com um paninho, ó, vocês fazem rapidinho, fazem a esterilização com o álcool 70%. Aí eu já posso estar usando a tesoura. Eu vou cortar só essa raiz que está preta, olha. Essa raiz está completamente morta, então eu corto. Ah, um detalhe importante também. Se vocês fizerem, na hora de fazer o corte, vocês acabarem machucando alguma ponta de raiz, vocês vêm aqui, pegam um pouquinho de canela em pó. O importante é que a canela não tenha açúcar, tá? E coloca em cima da raiz, da folha, do lugar que você precisou fazer o corte. Ela é cicatrizante e fungicida também, tá? Então essa aqui, ó, já está pronta para ser preparada. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar um pouquinho de pedra brita. Como ela é maior, eu coloco só um pouco de pedra brita no fundo, acomodo dentro e vou completar. Mais pedra brita. Eu não preciso ficar preocupada nessa hora com a estética do vaso, tá bom? É mais para ela parar. Vou colocar uma certa quantidade para ela parar e não ficar dançando no vaso. Porque se isso acontece, ela não enraiza. Então eu coloco uma certa quantidade de pedra brita no vaso, olha, só para estar parando ela. E agora eu vou completar com o mix. Coloco por tudo. Faço a volta. Lembrando que eu não posso deixar as folhas enterradas, tá? Essa aqui tá um pouco mais pesada por causa das flores dela, ó. E agora eu levanto um pouquinho essas folhas e coloco mais pedra brita para poder segurá-la aqui. Algumas são mais chatinhas mesmo da gente tá conseguindo isso, tá? Ó, dá pra ver que as raízes dela, algumas estão ressecadas. Ela tá com um olhinho de raiz aqui pra nascer. Uma opção que a maioria das pessoas faz, quando a planta tá assim desidratada, com aspecto de folha murcha, é cortar a haste floral. Normalmente eu tenho dó, eu não corto. E dá certo pra mim também. Só que algumas pessoas dizem que ela demora um pouquinho mais para enraizar do que se eu cortasse a haste floral dela, tá? Eu vou deixar para que no próximo vídeo, quando ela começar a brotar, enraizar, dar folhinhas novas, vocês possam conferir comigo o resultado.
Então, eu não vou cortar. Acabei de colocar a pedra brita. Ela vai precisar de um tutor, de um araminho. Ou então de um palito. Para o palito, próximo à raiz, e aí eu posso estar amarrando essas duas hastes aqui no palito. Stop. 1, 2, 3. Agora a gente pega um segundo palito e apoia do outro lado. Desse jeito, a planta ficou bem firme, olha, ela não vai nem para frente nem para trás. E assim ela vai conseguir enraizar mais rápido. Essas duas hastes, eu vou prendê-la no palito. Então, o primeiro, eu vou fazer uma volta aqui. Só uma voltinha para prender uma na outra. E o segundo, vou passar pelo meio. Peraí, que esse aqui não deu certo. Vou pegar o maior. Posso passar pelo meio aqui, ó. E dar mais uma voltinha. Se vocês preferirem cortar a haste dela, também não tem nenhum problema, tá? Porque a haste floral, quando ela tá com flor, é como se ela estivesse tendo um filhote. Ela dispensa muita energia para isso. Então, se vocês quiserem, vocês podem cortar a haste no terceiro nó. Vocês contam primeiro, segundo, terceiro nó e cortam. Isso vai estimular mais para frente uma nova brotação, uma nova floração ou então um cake. Pensando bem, pessoal, eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou cortar essa haste e vou deixar essa com a haste, tá? Porque dá pra ver que essa tem a folha do meio que tá melhor hidratada. Essa aqui, ó, nenhuma folha está hidratada. Infelizmente, eu vou fazer o corte, eu vou precisar fazer o corte, tá? Vou contar 3 nós para fazer o corte, ó. Primeiro nó, segundo nó, terceiro nó, cortei na diagonal. Tá passando as florzinhas mesmo. A outra, a mesma coisa. Primeiro nó, segundo nó, terceiro nó. Cortei na diagonal. O que eu vou fazer agora? Continuo deixando os palitos onde eles estão, que eles estão segurando a planta, mas eu vou colocar canela em pó na pontinha da haste que eu cortei, que é um cicatrizante. Tem outras coisas que vocês podem estar passando aqui. Além da canela em pó, vocês poderiam estar passando também esmalte ou até mesmo aquela pomada Nebacetin. Então aqui vocês podem reparar, as duas estão plantadas. Muito simples. O que eu vou fazer agora? Se vocês tiverem em casa o enraizador da Forte, ele é muito bom, tá? Vocês podem estar usando esse enraizador por algum tempo. A medida dele é de 5 a 10 ml por litro. Como o meu borrifador não tem 1 litro, eu coloquei 5 ml. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar apenas na raiz, tá? Apenas na raiz das duas, olha. E agora eu vou deixar as duas descansando em um local com não tanta iluminação. Elas não podem pegar sol de jeito nenhum, tá bom? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre outra forma de plantio.
Essa outra orquídea também é uma Phalaenopsis, que também estava feia e eu resolvi plantá-la num tronquinho. Reparem que ela não tem substrato praticamente nenhum. A única coisa que ela tem é um pouquinho de esfagno, para não desidratar tanto. Só que essa que está plantada no tronquinho, eu preciso fazer regas diárias, tá? Essas folhas antigas, amareladas e murchas, com o tempo, toda planta, hidratada ou não, bem cultivada ou não, ela vai dispensar. Então, o que eu faço? Nada. Eu deixo as folhas aqui e ela por si só vai dispensar, tá? Uma outra dúvida, aproveitando essa bonitinha, vocês podem reparar que ela tem um botãozinho que vai secar e vai cair. Ela abortou esse botão e esse outro da ponta também. Aí, por que é que isso acontece? Isso acontece por vários motivos. Entre eles, que foi o caso aqui, é mudança brusca de temperatura. Em menos de um mês, a minha região estava quente, veio uma frente fria, na madrugada chegou a fazer 6 graus e depois de uma semana esquentou muito. Nós estamos agora com mais de 30 graus. E essa mudança brusca de temperatura faz com que os botões, não só das Phalaenopsis, de qualquer outra orquídea, com que eles murchem e caiam. Então, muitas vezes, não é porque a planta está doente, está com algum problema, que isso acontece, tá? Isso pode acontecer e é normal. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o momento certo de fazermos a rega em uma Phalaenopsis, tá? Vou pedir para que vocês reparem no vaso dessa bonitinha aqui, ó. Enquanto tiver essas marquinhas de água, tá vendo mais verdinho aqui? Ó, eu não posso molhar, tá? Eu fiz a rega dela ontem. Provavelmente agora, só na segunda-feira, ela vai precisar que eu a molhe. Porque se eu molhá-la de novo, ela pode criar fungo aqui dentro. Reparem que na parte de cima do vaso, a raiz está mais seca, né? Ela está mais seca. Parece que ela precisa de água. Então, muitas vezes a gente olha o vaso assim e fala: nossa, minha orquídea está precisando de água. Vai lá e molha. No dia seguinte, molha de novo. O que acontece? Fungos e bactérias. Lembrando que essa ponta verde na raiz se chama coifa. Essa pontinha, olha, isso é sinal de que a orquídea está bem, que ela está enraizando, que está tudo certo com ela, tá? Então é um indicativo de saúde essas pontinhas aqui. Muitas pessoas pensam que é haste floral, que vai sair uma nova floração daí. Mas não, não é haste floral, tá? É um indicativo de saúde da sua planta. E por último, eu quero mostrar a vocês uma Phalaenopsis na hora dela que está precisando, quando ela precisa ser molhada. Vamos ver aqui essa. Essa aqui também está plantada em pedra brita e um pouquinho de mix, tá? Só que reparem no vaso, as raízes por dentro dela estão esbranquiçadas. A gente não está vendo, ó, sinal de umidade, tá? Ou seja, essa menina precisa ser molhada. Então, enquanto isso não acontece, enquanto os nossos vasos não secam, nós não podemos molhar. A gente tem que esperar, tá? Por último, vocês podem, caso queiram, como adubo, colocar nelas um pouquinho de osmocote, que é um adubo da Forte, muito completo. São umas bolinhas douradas. Aí, tá difícil de abrir. Aqui. São umas bolinhas douradas. Como eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho em cada vaso. E aí,
toda vez que eu regar, ele vai liberar o adubo. E eu não preciso mais usar adubos foliares, tá bom? Apenas com isso eu consigo que minha planta esteja nutrida. Agora, se vocês, assim como eu, também têm problemas com lesmas e caramujos, eu aconselho que vocês usem um lesmicida. Esse aqui também é da Forte. Custa baratinho, R$5 o pacote. Como vocês fazem? Vocês vão pegar um pouquinho, umas bolinhas, e vão espalhar pelo vaso. Pronto. Seu vaso já está protegido contra lesmas e caramujos. Tá bom? Eu acho que para o nosso vídeo de hoje é só. Tá? Eu agradeço vocês terem assistido e peço para que vocês, por favor, comentem, deixem suas perguntas, suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!